Agora a gente tem um diferente. Quando a gente tem uma associação N para N dentro do mesmo objeto, né, a gente chama de associação reflexiva. Por exemplo, no caso dos usuários. Os usuários, eles seguem usuários e são seguidos por usuários. Assim, quando você tem uma conta lá em qualquer rede social, então você tem uma lista de usuários que seguem você, os seus seguidores, e você tem uma lista de usuários que você segue, os seus seguidos. Então a gente tem esse vínculo cruzado. Seguir alguém é se colocar na lista de seguir alguém, é se colocar na lista de seguidores da pessoa e colocar a pessoa na lista de seguidos seu. Pronto, exatamente. Então, se eu sigo o José, eu estou na lista de seguidores do José e o José está na lista de seguidos meus. Por que isso é importante? Quando o José faz um tweet, para onde vai o tweet do José? Para a timeline de quem? Dele mesmo e também dos seguidores. Então, tweetar significa pegar, nesse caso aqui, né? Tweetar é criar um objeto, tweet, que vai ter a informação, o nome da pessoa, o ID. Só que essa informação de texto, ela vai para o timeline do usuário e para onde? Para a timeline dos seguidores. Tudo bem? Então, se eu pedir a minha timeline, são as coisas que eu tuitei, ou seja, que eu coloquei lá, e as coisas que os meus seguidos tuitaram. Dá um nó na cabeça esse negócio? A coisa que os meus seguidos tuitaram, tudo cai na minha timeline. Como nosso objeto, o tweet, a mensagem, ela é um objeto compartilhado por todo mundo, é o mesmo objeto que está na timeline das várias pessoas. Quando alguém manipula ou altera esse objeto, todo mundo que está olhando para ele vai ver a mesma manipulação. Então, por exemplo, se algum deles der um like, todo mundo vai ver o like. Então, essa atividade, ela é mais divertida de fazer, entendeu? Porque ela tem várias mini camadas. O macete aqui é seguir a sequência e seguir devagarinho, botar para funcionar, porque se você fizer, tudo funciona. Cadastrar, cria os usuários, pendura ele lá no sistema. Seguir, beleza. Cada usuário tem uma lista de seguidos e uma lista de seguidores. Então, se eu mando Davi seguir Maria, eu obtenho os usuários e chamo o vínculo. Ah, beleza, Davi vai seguir Maria. Então, Davi vai para a lista de seguidores de Maria, Maria vai para a lista de seguidores de Davi. Sucesso, foi. Bora pro próximo. Tuitar. Davi vai tuitar. Que vontade de comer no RU. Entendeu? Falso. Então, Davi tá... Mas na minha época, só abrindo aspas aqui, que era antes da pandemia... Deixa eu só dar um pause aqui. Tem pause não nessa carne? Tem pause não? Cadê o pause aqui do meu OBS? Essa é boa, viu? Muito boa. Vamos lá. Então, nesse... Vamos ver aqui o que a gente tem de entidade. Cadê minhas entidades? Entidades. Cadê vocês, entidades? Então, o sistema, ele tem um mapa de usuários. O sistema ele tem um mapa de usuários e um mapa de tweets. Tudo bem? É o sistema que cria os tweets e entrega para os usuários distribuírem. Tudo bem?
Então, no usuário, tá aqui o nosso amigo usuário. O usuário, ele tem um nome e um inbox. Por que a gente diferencia as duas coisas, tá? O inbox é o responsável por guardar as mensagens e obter as mensagens. E a camada do usuário é só responsável pelos vínculos, tá? Então, por exemplo, é aqui que você tem o seguir, é aqui que você tem o unfollow, entendeu? Então, quando você vai enviar o tweet, o tweet é criado aqui, é entregue para o usuário e o usuário envia o tweet para os inbox de todos os seus seguidos. Então, é aqui que você dá o like, no like você procura, dá o like na mensagem ID 5200. O Davi vai dar um like nessa mensagem. Primeira coisa que ele tem que ter é a mensagem. Então, para pegar a mensagem, eu olho dentro do inbox e caço a mensagem. Beleza, a mensagem está aqui? Tá. Obtive a mensagem, dou o like na mensagem. Como a mensagem é compartilhada entre todos os usuários, tudo funciona direitinho. Então, aqui a gente termina no like. É no like? Não, no retweet. Então, quando a gente retweeta, a gente faz um tweet referenciando um tweet que já existe. Professor, essa daqui é complicada. Eu sei. Por isso que é uma das últimas do semestre. Entendeu? Porque exige essa... O que é a tarefa do semestre inteiro, tá? O objetivo do semestre inteiro é só programação básica. É só o teu cérebro se acostumar com as abstrações. Ok, eu tenho aqui uma lista de mensagens, esse cara tem que pegar as mensagens, então vou ter que ter um método get, que vai retornar essa mensagem para cá, ele pega e faz isso com a mensagem. Então é só esse processo. Por quê? Porque daqui em diante, vocês vão pegar o que vocês aprenderam e vocês vão começar a pensar em frameworks, né? Porque já vai ter muita coisa montadinha para vocês. Quando vocês chegam lá no banco de dados, você já vai ter o objeto tweet, que já faz uma conexão automática com o banco, que já obtém o dado automaticamente, e você vai manipular em uma outra camada de negócios. Então, aqui é só a lógica de, beleza, eu tenho vetores, classes, objetos, e esses caras eles vão pulando de um lado para o outro. Se vocês compararem com o que vocês começaram no começo, vocês já melhoraram um bocado, sim ou não? No começo a gente trabalhava com uma função só, né? Tinha side FUP com uma função, hoje a gente já está com um monte de coisa ligada, passando informação. Esse é o objetivo da disciplina. É esse tipo de feeling, tá? Então, mesmo que a lógica desse daqui seja chatinha, principalmente, por exemplo, sei lá, no retweet. Quando eu tweeto... Cadê? Deixa eu puxar aqui. O meu objeto tweet, vamos olhar para ele aqui, ó. O meu objeto tweet, ele tem um ID, que é único no sistema, o nome de usuário. Isso que eu estou escrevendo, isso que eu estou falando, tem escrito lá na descrição do trabalho, que é cada coisinha, mas vamos lá. O tweet tem o nome do usuário, que é quem tweetou, a mensagem, que é o que foi tweetado, a lista dos nomes das pessoas que deram like, tá vendo aqui? E se eu estou retweetando, eu tenho um ponteiro para o tweet original. Oi? Esse like é um pulo, tem como tirar o like? Tem. Porque o objeto tweet, ele guarda o nome das pessoas que deram like. Lembra? Aqui a gente tem o mesmo objeto que está sendo referenciado por várias pessoas. Tem várias pessoas com esse tweet na sua timeline. Ou seja, essas pessoas elas estão só olhando para o ponteiro e esse ponteiro está armazenado no sistema. Então, quando uma dessas pessoas quer dar o like, ou seja, o Davi quer dar o like nessa mensagem, o Davi obtém a mensagem da timeline dele, o Davi tem o objeto e o Davi adiciona o nome dele aqui. Então pronto, agora todo mundo que mandar listar a mensagem está vendo que esse tweet tem o Davi que deu o like. Então se eu quiser eu só retiro, o Davi pode solicitar para tirar o like, ele pega o objeto que ele já tem e ele retira o like do objeto, né? O nome dele daqui. Então retweetar é criar um novo tweet,
só que apontando para um tweet que já existia. Então os tweets aqui eles têm IDs únicos. Então se o Davi quer retweetar, o Davi recebeu o tweet da Francisca dizendo odeio RU. Aí que o ID é 500. Aí o Davi vai retweetar o ID 500 dizendo, na minha época. Então qual é o fluxo? Objeto 1, procuro o Davi. Beleza, achei Davi. 2, procuro o 500. Tem na lista de tweets de Davi algum 500? Porque ele não pode retweetar uma coisa que nem está na lista dele. Beleza, procuro 500. Ok, o 500 está na lista dele. 3, criar o tweet que vai ser o retweet. Criei o objeto tweet, coloquei que é o Davi, coloquei na minha época e vinculo. Beleza, ó, esse tweet aqui está apontando para esse daqui, para esse objeto. Então, na hora que você mostrar, vai mostrar um e vai mostrar o outro embaixo. Ué, como é que eu vou mostrar em camadas? Vocês já ouviram falar de recursividade? Já ouviram falar de recursividade? É bem simples. Então, por exemplo, o mostrar tweet vai pedir para mostrar o retweet. É o mesmo método. Mostrar tweet, beleza, eu estou me mostrando. Aí eu vou chamar o método mostrar tweet por retweet. Aí ele chama o método mostrar tweet por retweet. Agora eu estou no retweet. Aí ele tem aqui o mostrar tweet. Só que se o retweet já está retweetando de alguém, como mostrar chama mostrar, o que vai acontecer? Vai mostrar o outro tweet. Se eu tenho 10 tweets encarrilhados, vai linkar os 10. Porque um vai pulando para o outro, é recursivo. Aí até chegar que eu não estou retweetando ninguém e acabou. Professor, é difícil. Eu entendo. Por isso que é a última coisa que eu vou fazer da atividade. Na atividade cheia de camadinhas, para você fazer devagar, para você pedir por ajuda. De hoje para o final de semestre, a gente tem um mês ainda. Então, ainda tem 1/3 do semestre. A gente está com folga no nosso tempo. Que eu conto o semestre até o dia de lançamento de notas. Claro que eu não vou querer receber a atividade no dia de lançamento de notas. Mas, exemplo, você está fazendo as atividades e na última semana você ficou com vontade de fazer e faz. Se você já fez tudo direito, por que eu vou desconfiar que você não fez esse daqui? É só dizer, professor, consegui terminar, deu certo, ficou faltando. Aí eu vou lá, só ajuste sua nota. Se você estiver precisando, é claro, né? Porque normalmente quem faz tudo dificilmente precisa fazer os últimos aqui, é só por diversão mesmo. Ok? Legal a atividade? Pronto. Aí ainda tem aqui deletar o tweetzinho, você vai lá e marca como deletado. Então essa é a atividade de lógica mais assim, difícil, né? Por quê? Porque vai envolver todas essas camadas, mas em termos de classe, ó, são só 4 classes. Tá vendo? É quando você tenta retweetar um tweet que não existe, ou quando você tenta dar um like num tweet que você não tem. Aí você pode, não, na verdade é inviável se você não usar a exceção, porque aqui a gente pode dar um monte de erro em qualquer camada. Você vai retweetar a mensagem tal, que a mensagem não existe, ou vai, entendeu, tweetar, entendeu? Então assim, pode dar um monte de errinho. Seu objetivo é centralizar esses erros. Por exemplo, dar o get, ó. Se for para dar um erro do tweet não existir, é para ele ser lançado aqui, ó, get tweet. Aí você dispara a exceção aqui e com o resto dos lugares você só acredita que ele existe. Porque se ele não existir, vai disparar a exceção, vai sair quebrando a camada e vai aparecer o erro. O tweet não foi encontrado. Entendeu? Não tem como fazer esse monte de manipulação de if else. Entendeu? Então, essa daqui é a primeira atividade final de vocês.